Hoje não sou eu que ministro a palavra de Deus, hoje vai ser nosso querido Osni. Vem aqui, Osni. Uma salva de palmas para esse grande homem de Deus. Hoje pela manhã eu estive atendendo uma agenda e ele aqui esteve me cobrindo e foi uma bênção. Aqueles que estavam de manhã foram muito, muito abençoados. Eu tenho certeza que você também será muito abençoado, assim como eu também serei. Estou aqui para ser ministrado também. Amém? Você crê nisso? Estenda as suas mãos para cá, vamos orar por ele. Senhor, muito obrigado pela vida do Osni. Obrigado, Senhor, por aquilo que ele tem feito nessa comunidade, ele e a esposa dele, por tantas pessoas que ele tem liderado, líderes poderosos têm sido multiplicados e têm cuidado de tantas vidas, Senhor, com um coração aberto, provando ao longo de tantos anos, Senhor Jesus, um coração puro, tratável. E hoje ele está aqui, Senhor, para compartilhar a palavra conosco. Abra o nosso coração, que o nosso coração seja terra fértil, Senhor, que possamos receber as boas sementes que o Senhor lançará sobre nós, para que ela possa gerar frutos de transformação em nossas vidas. Pai, eu como líder dele, como amigo dele, eu o abençoo neste momento, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, tudo bom, meus irmãos? Que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. O pastor, ele me apresentou, a gente sabe que a igreja vem crescendo. Para quem não me conhece, eu sou Osni, sou marido da Chay, aquela gata ali, pai do Tomás, pai da Antonella. Minha família também aguarda ansiosamente esse ano ainda, ou no mais tardar no ano que vem, mais uma princesinha em nossa casa via adoção. Estamos há 39 meses nessa espera. O Senhor tem cuidado de nós, nosso coração, e aguardamos também sermos pais via adoção. Fica aí também o desafio, quem sabe, no seu coração, se o Senhor colocar também de ser pai, também por esse meio que a gente crê que é uma bênção, será uma bênção para nós. E a gente vem estudando a carta aos Romanos. Romanos é um livro incrível. E na segunda-feira eu fui tão confrontado, sozinho, aqui na igreja, na segunda tarde, a Chay tinha ido para o acamp, e eu mergulhei na carta e saí constrangido com quem eu era, mas me alegrando com quem eu sou. E o tema da mensagem hoje é essa: quem eu era, quem eu sou. Isso partindo do pressuposto que você já conhece a Cristo. Você pode olhar para trás e olhar assim: nossa, quem eu era, quem eu sou hoje, através da cruz de Cristo, através daquilo que Cristo fez por mim. E eu particularmente, eu tenho uma história favorita na Bíblia. Não sei se vocês são assim também, mas existe uma história na Bíblia que ela mexe, igual a canção, com as minhas estruturas. Ela gera em mim alegria, tristeza, angústia, calma. Ela mexe com todas as minhas emoções. Quando eu olho para essa história e vejo o que esse homem de Deus passou. E conversando um pouco com o pastor sobre Romanos, ele comentou sobre essa história e ela fez tanto sentido sobre aquilo que eu vinha estudando. E para vocês conseguirem entrar comigo nessa história, eu vou parafrasear ela, como eu na primeira pessoa. E eu queria te convidar também a mergulhar nessa história comigo, e a história de José do Egito. Todo mundo conhece essa história? É uma história incrível. Ela é narrada lá em Gênesis. Fica aqui até um convite para você, no seu lar, mergulhar na palavra de Deus e conhecer mais dessa história. E a minha história começa assim: eu sou José, José do Egito. Eu sou aquele que eu tive o meu bisavô Abraão, o pai da fé. Eu tive o meu avô Isaac e o meu pai Jacó. Lembra daquela musiquinha? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles são os meus parentes. A minha história se iniciou com um milagre, assim como foi com a vida dos meus antepassados. A minha mãe também era estéril. O meu pai, ele já tinha outros filhos. Mas o Senhor concedeu à nossa família um filho para minha mãe, e sou eu. Eu era o primogênito não, o caçula dos meus irmãos. E era incrível, e eu te conto que eu era paparicado
pelo meu pai e pela minha mãe. Logo depois, a minha mãe ficou grávida do meu irmão Benjamim, mas, infelizmente, ela morreu no parto. O meu pai, ele me amava tanto que ele me deu uma roupa exclusiva, roupa a qual os meus irmãos não tinham, e eles morriam de inveja daquela roupa. Eles até me davam uns cascudos, às vezes, quando meu pai não estava perto. Ai, moleque, fica com essa roupa se achando aí. Mas eu era tranquilo em relação a isso. Mas teve um dia que as coisas se intensificaram na minha casa. Vocês acreditam? Eu tive um sonho, e era um sonho estranho, mas ele tinha um sentido mediante quem era a minha família. E esse sonho, ele dava a entender que o meu pai e os meus irmãos um dia se curvariam a mim. Quando eu contei para os meus irmãos, vocês não sabem o que aconteceu. Eles começaram a me odiar pelo sonho que eu contei. Foi um momento estranho, mas foi um sonho que eu tive, que eu poderia fazer. Eu achei que não haveria problema em compartilhar com eles. E um dia, lá na minha casa, todo mundo era pastor, eu e meus irmãos. E os meus irmãos, eles saíram para longe com o rebanho do nosso pai. E depois de algum tempo, o pai falou: José, vai lá, vê como é que estão os seus irmãos, vê como é que está o rebanho. E eu fui, tudo pomposo, com aquela roupa diferenciada que meu pai me deu. Todo contente, me alegrei quando eu avistei os meus irmãos de longe. Mas quando eu cheguei perto, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Eles me agarraram, eles me espancaram, eles me jogaram em um poço escuro, gelado, e eu gritava, e eu ouvi eles lá fora comendo, dando risada, como se nada tivesse acontecido. É bem verdade que o meu irmão Rubem tinha a ideia de me devolver a meu pai, mas o que eu ouvia eles cochichando é que eles queriam me matar, na verdade. Foi quando o meu irmão Judá, ele agiu com sabedoria. Ele disse que não valeria a pena eles me matarem, pois eu era o irmão deles. Que injustiça! Como teria o sangue do irmão nas mãos? Então ele deu a ideia de me vender. Até parece que seria menos pior, mas já nem sei o que seria ser espancado pelos irmãos ou vendido como um escravo. E eles me venderam como escravo. Havia uma caravana que estava indo para o Egito. Eles negociaram o valor e me venderam como escravo. Foi uma viagem triste, porque eu tinha sido espancado, jogado em um poço, maltratado, humilhado pelos meus próprios irmãos. Vocês acreditam nisso? Mas, quando chegou no Egito, um homem me comprou novamente, e o nome dele era Potifar. Esse homem, ele trabalhava para Faraó, e eu comecei a ver até o cuidado de Deus naquele momento. Na casa de Faraó eu fui como escravo, mas com o passar do tempo, eu acabei prosperando naquele lugar. E Faraó, ele me colocou como se fosse um governante da casa e dos seus afazeres. Eu prosperei naquela casa. E eu vivi alguns momentos de paz. Mesmo assim, eu me lembrava constantemente daquilo que meus irmãos me fizeram. Me dava saudade, sabe, do meu pai, do meu irmão caçula. Vou dizer a verdade, os meus irmãos mais velhos, eu não tinha muita saudade deles, não. Quando eu lembrava daquilo que eles fizeram, era algo doloroso para mim, de ver o que eles fizeram comigo. Me trataram como um inimigo. Me maltrataram, me venderam como escravo. Era algo que me dava uma tristeza só de imaginar. Mas as coisas acabaram tomando um rumo diferente na casa de Potifar. A mulher dele, ela começou a me olhar meio de lado, assim, com os olhares meio sensual. Vocês acreditam nisso? Era algo que até me dava um mal-estar. Falei, o que é isso? Estou achando estranho essa mulher da forma que ela vem me olhando. Até que chegou um dia que vocês não vão acreditar o que ela fez. Ela olhou nos meus olhos e falou: José, deita-se comigo. Eu prontamente falei: não, como poderia fazer isso com o meu Senhor e com o meu Deus? Como poderia cometer tamanho pecado? E eu saí dali sem sombra de dúvidas. Eu sabia que isso era errado. Porém, todas as vezes que eu aparecia na casa,
era a mesma coisa. Ela vinha tentando me seduzir, até que chegou um ponto que eu já nem queria ir mais na casa do meu Senhor. Eu tentava evitar ao máximo de estar naquele lugar, porque eu não queria ser assediado, eu não queria correr risco de ceder à tentação. Mas chegou um dia que eu precisei ir na casa dele. Eu não tive escolha, eu tinha que resolver alguns problemas e tinha que ir lá pessoalmente. E esse dia, vocês não vão acreditar, ela me encurralou. Ela me pegou pelas vestes, olhou bem dentro dos meus olhos e disse: José, deita-se comigo. Vocês não vão acreditar no que eu fiz. Eu saí correndo, desesperado com aquilo. Falei, meu Deus, estou fora. Larguei a minha roupa e tudo para trás. Meu Deus, eu não queria... Tem vezes que a tentação é assim, a melhor coisa, sair correndo do que ver qual que era o meu limite. Mas vocês não vão acreditar no que aconteceu depois ainda. Ela inverteu a história. Ela disse que eu que tinha agarrado ela e ela ficou com a minha roupa. Ela me acusou de assédio. Quando o meu Senhor descobriu isso, ele mandou eu direto para a cadeia. E mais uma vez, eu estava lá, em um lugar frio, escuro, sozinho, triste, deprimido, porque me remetia já àquilo que aconteceu na minha vida, ao momento que meus irmãos também me jogaram naquele poço, depois me venderam. Eu até olhava assim, meu Deus, que vida é essa? Vai ver, seria melhor se eu tivesse morrido, como eles tramaram, do que passar por isso. Mas o Senhor, Ele foi fiel comigo. E mesmo na cadeia, eu também prosperei. Vocês acreditam nisso? O Senhor me estendeu a mão. E existiu 2 servos do faraó que eles estavam presos. Era um copeiro e um padeiro. E pela misericórdia de Deus, eu pude interpretar os sonhos deles. Um sonhou com algo meio triste. O sonho dele significava que ele ia morrer, mas o outro de que ele iria voltar para perto de Faraó com a sua função. E eu disse para ele, lembra-te de mim quando você sair daqui. E para vocês terem uma ideia de quando meus irmãos me venderam até aquele momento, já tinha se passado 11 anos. Eu tinha 17 quando os meus irmãos me venderam. Ali eu já tinha 28. Mas o servo de Faraó, ele esqueceu de mim. Fiquei mais 2 anos preso naquele lugar ainda. Mas fui caminhando. Dias tristes, dias felizes. Mas chegou um momento que, novamente, a minha sorte mudou. Faraó teve um sonho e não existia ninguém no Egito que conseguia interpretar aquele sonho. Ninguém conseguia. E o copeiro lembrou de mim. Vocês acreditam nisso? E ele foi e falou, Faraó, lá na cadeia tem um hebreu que ele interpreta sonhos. E ele interpretou o meu e deu certo. E Faraó me chamou diante dele para interpretar aquele sonho. Quando eu cheguei diante do faraó, foi muito claro, porque o Senhor me revelou qual era o sonho. E a interpretação do sonho era o quê? Que durante 7 anos, o Egito teria fartura e os seus arredores, mas durante 7 anos depois, haveria pobreza e miséria naquele lugar. E Faraó acreditou naquilo que eu disse, e ele me colocou como governador do Egito. Olha para vocês verem, eu era um esculachado pelos irmãos, escravo, preso. Depois eu virei o 2º homem mais importante do Egito, pela misericórdia de Deus. E as coisas, elas começaram a andar. Eu saí reino afora, construí celeiros. O faraó confiou em mim essa função. E a gente armazenou o máximo de alimentos possível. E na época, quando chegou a escassez, o Egito enriqueceu muito no meu governo. Vocês acreditam nisso? Que Deus fez prosperar outro povo por causa de um servo dele? Mas vocês não sabem o que aconteceu mais para frente. A casa do meu pai, ela também foi afetada pela escassez depois de 7 anos. Eles passaram dificuldade. Eles tinham dinheiro até para comprar comida, mas não tinha comida. Quem não armazenou naqueles 7 anos ficou sem nada. Então eles sabiam que no Egito haveria comida. Então, o meu pai mandou os meus irmãos irem até o Egito para comprarem comida. E eles foram. E aquele momento que eu nem imaginava que poderia acontecer, ele acontece. Eu me deparo com os meus irmãos. Foi um sentimento estranho. Estava diante de mim
aqueles que me maltrataram, que me bateram, que me lançaram no poço, que me venderam como escravo. E eu olhei para aquilo e eu quis dar uma alfinetada neles, sem me revelar ainda. Eu disse, eu acho que vocês são espiões. Eles, não somos espiões. Então, quem são vocês? Somos um povo, nossa família tem vários irmãos, o nosso irmão caçula, ele não está aqui. Eu falei, é mentira de vocês. Tragam então o irmão caçula, que eu vou ver que vocês não é espião. Não, a gente não pode trazer. Se a gente deixar aqui, a gente já perdeu um irmão também. O nosso pai já é de idade. Se ele perder mais um caçula, eu acho que ele não vai sobreviver. Eu dei mais uma alfinetada, mas eu falei, faz assim então. Deixa um de vocês aqui, voltem para a terra de vocês com o que vocês precisam, mas, quando vocês precisarem de novo, eu quero que vocês tragam o caçula para eu ver que, de fato, isso é verdade, tá bom? E eles deixaram um dos irmãos lá. E eles voltaram para a terra deles. Não demorou muito, a fome continuava, ainda fazia parte desses 7 anos. E quando eles voltaram, vocês não vão acreditar, eles trouxeram Benjamim, o irmão caçula. Confesso que quando eu olhei Benjamim, o meu coração pulsou, ele pulou. Que momento! Eu fiquei alegre de ver o meu irmão Benjamim com os meus outros irmãos. Então, eu armei uma para eles. Eu fiz um banquete. Eu chamei eles, convidei todos a se sentarem à mesa comigo. Só que no final do banquete, eu falei para um servo, coloca esse cálice de prata na bolsa do mais novo. E eu dei tudo o que eles queriam, mantimento, e eles foram embora. Quando eles foram embora, eu fui e mandei os meus soldados, orem, vai atrás deles e tragam aquele que está com o cálice na bolsa. E os meus soldados correram em direção aos meus irmãos. Quando meus soldados intimaram, eles meio que tinham tranquilidade em relação àquilo, pois eles sabiam que não tinha roubado. E foi abrindo a bolsa de um, a bolsa de outro. Mas quando abriu a bolsa de Benjamim, e eles viram que estava lá o cálice de prata, e aquele onde estiver o cálice de prata, eu disse que iria voltar como escravo ao Egito, foi um desespero total. Vocês não vão imaginar como eles se desesperaram com aquilo. E eu até vi que algo já tinha mudado no coração deles, pois todos voltaram ao Egito e suplicaram por misericórdia pela vida do irmão mais novo. Diferente do que foi comigo. Eu vi que para Benjamim, eles tinham até uma empatia diferente da que foi comigo. E em meio àquela cena, eles desesperados, e eu tentando ainda esconder a situação, chegou um momento que eu não aguentei mais. Eu disse, basta. Saíram todos da sala. E fiquei só eu e meus irmãos. E eu não consegui conter a emoção naquele momento. Afinal, eu estava diante dos meus inimigos, daqueles que me maltrataram, daqueles que jogaram num poço, me venderam como escravo. Eu olhava, foi por eles, por causa deles que eu fui preso. E glória a Deus pelo Senhor ter me colocado aonde Ele colocou. E quando eu me revelei aos meus irmãos, foi um chororô da parte deles também, um desespero também, pois eles imaginaram que eu poderia querer me vingar deles. Mas o Senhor abriu os meus olhos, e eu entendi que o propósito de toda a história era para preservar o meu povo, porque se eu não tivesse passado por tudo aquilo, o meu povo pereceria de fome. Falei, calma, calma, não há o que se lamentar. Meu pai está vivo ainda? Eles falaram, ele está. Eles foram buscar meu pai. E, para vocês terem uma ideia, meu pai já era velhinho, mas ainda vivemos mais 17 anos ali juntos. Como o Senhor foi misericordioso comigo ainda, deixar eu viver mais algum tempo com o meu pai. Se passou mais algum tempo e o Senhor me recolheu com 120 anos. Eu sou José. Essa é a história de José. Eu acho ela incrível. E eu queria te convidar a mergulhar, a conhecê-la mais, a olhar, porque eu sempre tive empatia de José acerca dessa história, porque por tudo aquilo que ele passou, por tudo aquilo que ele sofreu, mas essa semana os meus olhos se abriram para outra perspectiva na história de José, porque a gente não tem dificuldade às vezes
de se colocar como vítima. Eu sofri o dano, e onde o Senhor me levou. Glória a Deus por isso. Eu era escravo, virei agora o governador do Egito. Olha de onde disse para que legal aquilo que fez. Mas, na verdade, olhando para a história de José, eu vi que eu não era parecido com José. Eu era parecido com os irmãos dele. José, ele tipifica bem mais quem o nosso Senhor Jesus é. A história de José, ela traz muito mais a realidade disso, de Deus pegar alguém bom para sofrer o castigo, para salvar alguém mau. Essa é a beleza escandalosa do Evangelho. E a gente vai ler Romanos 5, para vocês entenderem de onde eu tirei essa ideia e essa perspectiva acerca da história de José. Romanos 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E ao longo da minha conversão, eu descobri que eu era mau. E o fato dessa descoberta, ela me trouxe mais gratidão pelo sacrifício de Cristo. Como é que pode Deus ter salvo alguém tão mau? Mas Romanos, ele traz meio que uma escalada. Em que sentido? Ele vai dizer que dificilmente alguém morreria por um bom. Sabe, de você olhar, eu acho o Caio um cara bom. Véio. Te amo, Caião. Mas eu não morreria por você, não. Sabe, tipo, o Caio é um cara bom, véio, mas eu não morreria por ele, não. Alguém morreria pelo Caio aqui? Brincadeira, Caio. A gente, vamos ser sinceros, dificilmente alguém morreria por um bom. Pensa num cara bom. Assim, nossa, eu morreria. Aí ainda vai ser meio irônico, talvez, Paulo, né? Talvez alguém morresse por um bom, talvez. Não era certeza disso. Mas por um mal, você não encontraria quem morresse por alguém mal. Cara, esse cara era mal, hein? Vixe, esse cara, bandido, assassino, pedófilo. Ninguém morreria por esse cara aí, não. Agora, por um inimigo, gente, Deus prova o seu amor por nós, morrendo por nós quando ainda éramos inimigos. Sabe a diferença de alguém mal de um inimigo? O mal é aquele que você olha distante, você sabe que é mal. O inimigo é aquele que tenta algo contra você. Então, ilustrando talvez o pedófilo, não é alguém que abusou de alguém, é alguém que abusou de um filho seu. Dizendo, fazer uma ilustração, assassino não é alguém que matou alguém aleatório, é alguém que matou alguém que você amava. E Cristo, Ele prova o seu amor, morrendo por nós, ainda quando éramos inimigos dEle. Essa é a escandalosa beleza do Evangelho, de um Deus que morre por nós, ainda quando éramos inimigos. Ele prova o seu amor, ainda quando éramos inimigos.
Isso nos remete, primeiramente, não existe um status de meio bom diante de Deus. Nossa, aquele cara era muito mal, aquele cara era mais ou menos. Todos longe de Deus são inimigos de Deus. Não existe aqui alguém que se converteu e era um semi-bom. Não, eu era até bonzinho, eu tinha uma vida boa, eu era um cara idôneo, pagava as minhas contas, eu não traía minha mulher. Você era um inimigo de Deus, nós éramos inimigos de Deus. A mensagem de Deus é escandalosa para nós, porque aqui ninguém morreria nem por um bom, quem dirá por um mal, mas quem dirá por um inimigo? Quem morreria por inimigo? Quem ousaria morrer por inimigo? E Cristo prova o seu amor para nós, morrendo ainda como quando éramos inimigos de Deus. Isso tem que penetrar o mais profundo em nós, nos lembrando de onde o Senhor nos tirou. E essa manhã, se você não tinha consciência disso, uma manhã de salvação na sua vida. Se você não tinha consciência de como você era, eis existe um Deus que te amou ainda quando você era inimigo dele. E a salvação para aqueles que se renderem. Eu vejo a história de José, que prepara um banquete para os seus inimigos. Ele chama para sentar à mesa. Eram os irmãos deles. Que irmão o quê? Você acha que o decorrer da história era possível olhar para isso? Eles eram meus irmãos. Eles me bateram, me jogaram no poço, me venderam como escravo. Fui preso depois disso. Fiquei anos da minha vida longe do meu pai, do meu irmão. Eles eram meus inimigos, eles queriam me matar. Só não me mataram porque achou que seria um melhor negócio me vender. Eles eram inimigos, e mesmo assim, José prepara uma mesa, e o Senhor faz isso com a gente. Ele prepara uma mesa para aqueles que não o conhecem, e há uma mesa preparada para você essa noite. E para você que crê, de fato, que o Senhor te alcançou, eu queria deixar apenas 2 aplicações sobre isso. Os irmãos de José, quando se depararam com ele, eles não tinham como fingir, como mentir mais. Eles sabiam que eles estavam diante daquele que conhecia a verdadeira história. E diante de Deus não há máscaras, meus irmãos, não há máscaras. Diante de Deus não há máscaras. E quando o pecado vem à luz, não busque desculpas. O pecado ele pode vir à luz pela exposição da palavra, a gente sendo expostos ao evangelho, ou quando a circunstância coloca ele para fora. Tipo, tem situações talvez que o pecado veio à luz por quê? Será que você transava, às vezes antes de casar, e você ficou grávida? Veio à tona, não tem mais o que ser feito. Né? Que cabe agora o quê? Me arrepender, estava errado, preciso me consertar em relação a isso. Senhor, me perdoa, o pecado veio à luz em um momento que eu fui descoberto. Bom seria se eu tivesse assumido e me arrependido, mas não foi assim. O que compete agora? Senhor, me perdoa, tem de misericórdia de mim. E o pecado, às vezes, ele vem à luz, na grande maioria das vezes, quando o Senhor, ele ilumina o quarto escuro. E se o evangelho vem encontrando lugar em seu coração, e existe alguma área escura na sua vida, e o Senhor vem trazendo a luz, eu queria te desafiar a se arrepender. Se humilhe diante de Deus. Peça perdão, há lugar na mesa para você também. Sabe, não existe uma vida em que o pecado vai te dominar mais em Deus. Em Deus podemos vencer. Em Deus podemos realmente vencer o pecado. O arrependimento para quem nasceu de novo não é uma opção, é uma obrigação. Eu vou me arrepender depois. Não, gente. Se de fato o evangelho entrou no seu coração, se arrepender já não é uma opção. É uma obrigação, eu preciso me arrepender. E a gente vai estar orando aqui no final, vai vir aqui os irmãos na frente. Se você tem vergonha, talvez, peça uma oração. Se Deus já colocou isso no seu coração, compartilhe qual vem sendo o seu pecado. Se livre dele, não dê lugar ao pecado na sua vida. Faça como José, fuja, não teste até onde que você vai, mas talvez você já tenha pecado, tenha traído sua mulher, você vem roubando, você vem mentindo, você vem sendo desonesto. Há lugar na mesa para você também, reconheça o erro. A segunda aplicação que eu queria trazer para vocês
Se você nasceu de novo, não busque desculpas para não deixar de se reconciliar. Quando for possível, ninguém é pior do que você era. Gente, hoje a gente está diante de uma civilização irreconciliável. Lá em Romanos 1 vai dizer que os homens, eles eram malfeitores, inventores de males, desobedientes aos pais, presunçosos. Vai também dizer que eles eram irreconciliáveis. Mas esse termo, ele compete a um povo que não conhecia Deus. O cristão não pode não ser irreconciliável. O cristão não pode ter esse adjetivo na vida dele. Ah, Osni, você não sabe o que ele fez por mim. Você não sabe. Você não tem ideia de como ele é. Você não tem ideia daquilo que eu passei. Gente, ninguém é pior do que você era. Você pode ter 1000 argumentos, mas ninguém é pior do que você era. Você era o inimigo de Deus. Você era inimigo de Deus. E Romanos também vai dizer que as melhores ações da humanidade são como o trapo da imundícia. Esse era o nosso estado. O que melhor você fazia era trapos. Trapos do que a mulher colocava no lugar do absorvente na época, onde corria o sangue, aquele negócio nojento. Essa é as melhores ações daqueles que vivem uma vida sem Deus. É nada, é insignificante. Queria que você se colocasse de pé e que o Senhor possa sondar o seu coração essa noite. Se você já vem sendo ministrado por aquilo que foi dito aqui, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Há lugar na mesa. Há lugar na mesa para você. Meu Deus, diante de Ti, Senhor, eu me achego, Deus. Me achego com temor no coração, Senhor. Diante de Ti, Deus, eu olho para a Sua palavra, Deus, e meu coração, ele transborda de gratidão. De onde o Senhor me tirou, Deus. Deus, eu era seu inimigo, meu Senhor. Eu era escravo das minhas paixões, eu era irreconciliável, Deus. Deus, eu não era digno, Deus, de compaixão, Deus. Eu não era digno de pena, Senhor. Mesmo assim, o Senhor me tirou, Deus, do império das trevas, Deus, e me levou para o reino do Seu Filho amado, Deus. Então, Senhor, eu não tenho desculpas, Deus, para viver uma vida, Senhor, virando a cara para os outros, Senhor. Viver uma vida, Deus, cheia de pendências, Deus. Uma vida que eu não me reconcilio com as pessoas, Deus. Ninguém era pior do que eu, Deus. Eu não consigo achar ninguém pior do que eu na humanidade, Senhor. Eu era seu inimigo, Deus. Eu era caído, Deus. Eu era totalmente rendido, Deus, às minhas emoções, Senhor. Deus, e o Seu Evangelho, Deus, nos mostra em um Deus que nos substitui. E assim como o Senhor exemplificou a vida de José, Deus, enviando o que de melhor tinha naquela família para salvar o que tinha de pior, Deus, assim eu me enxergo nessa história também, Deus. Eu não era o melhor daquela família, Deus, exemplificado, Deus. Eu era o pior, Deus. Eu era como os irmãos deles, Deus. Homens maus, Deus. Homens maus, Deus. Insolentes, Deus. Egoístas, Deus. Senhor, que a Sua palavra ela possa produzir em nós frutos de arrependimento, Senhor. Frutos de arrependimento, Deus. Nos ajuda, Deus, a olhar para Ti. Gera, Senhor, gera nesses corações arrependimento, Deus. Alcança o perdido, Deus. Há lugar na mesa para aquele que reconhece que precisa de perdão e graça. Há lugar na mesa. A mesa está aposta. Você que tem fome, coma. Você que tem sede, beba. O Senhor preparou uma mesa para aqueles que temem o Seu nome. Justiça
Talvez você se ache melhor que o Osni, no sentido de dizer, não, o Osni parecia-se com os irmãos ruins, eu me parecia com José. Mas se você pensa assim, é porque talvez você esteja se comparando com a pessoa errada. Porque a comparação é Cristo, e Ele é perfeito, e todos os nossos desejos eram corrompidos. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3 que não há ninguém que busca a Deus. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Você estava separado de Deus, você não queria Deus, você não buscava Deus. E você pode dizer, não pastor, teve um dia que eu quis. Até esse dia que você quis, foi o Senhor que te moveu. Foi o Senhor que soprou sobre você a graça e te deu condições de decidir enquanto você ainda estava morto em seus delitos e seus pecados. Então Deus mandou o que era bom para o Egito, para manter uma geração inteira viva. Ele mandou o bom para salvar Jacó, enganador, e todos os seus filhos, enganadorzinhos. O melhor que nasceu foi entregue no lugar dos piores. Essa história me lembra muito a minha e a sua história. Deus enviou o seu melhor para morrer no lugar dos piores, dos quais eu e você fazemos parte. Mas quando a gente se encontrou com esse Jesus maravilhoso, Ele não tinha vingança em seus olhos. Ele tinha pão e vinho. E nos convidou à mesa, nos fez seus amigos e seus filhos. Você não se tornou amigo de Deus porque você se tornou bonzinho. Você se tornou amigo de Deus porque Ele te tornou bonzinho. Ele mudou o teu caráter, Ele mudou a tua vida. Eu quero muito que você saia daqui nesta noite entendendo que você foi reconciliado com Deus pela graça e pelo amor de Cristo Jesus. E quando você orar, que a sua oração consiga te levar ao lugar onde você estava e que você possa se lembrar: eu não tinha nenhuma credencial para entrar na sala do trono, mas Jesus veio, me abraçou e disse: vem comigo, porque eu te levo pelo meu amor e pela minha graça. Queria muito convidar os líderes para vir aqui à frente, porque hoje nós vamos terminar orando por você. E talvez você tenha estado longe do Senhor. Talvez você tenha sido invadido nesses dias por um senso de justiça própria. Sabe aquele senso de que você diz assim: mas eu não sou tão mal, tem gente pior que eu. É verdade, irmão, sempre tem alguém pior que a gente, na nossa perspectiva. Sabe por quê? Porque a gente não conhece todas as dificuldades do outro, mas a nossa a gente conhece. A gente fica tentando se enganar. Talvez você tenha que hoje tomar uma atitude e dizer: eu quero Jesus em minha vida. Talvez você ainda não entregou a sua vida para Jesus e hoje você foi movido, o Senhor mexeu no teu coração. Você precisa aproveitar a oportunidade que o Senhor está te dando. Hoje é o dia aceitável do Senhor. É o dia do convite do Senhor para você que está longe do Senhor, dizer: eu quero voltar para Jesus. Você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, dizer: eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus hoje. Como que eu faço isso, pastor? O mesmo apóstolo Paulo, na mesma carta, em Romanos capítulo 10, ele vai dizer que todo aquele que com o coração crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, e que com a tua boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor, esse será salvo. Mas talvez você precise de uma oração, porque a sua vida está passando por caminhos que você não está conseguindo compreender, e nós somos uma comunidade, você não precisa passar pelas dificuldades sozinhos. Você pode vir aqui buscar ajuda. Então esses irmãos estão aqui à sua disposição. Eu só quero te aconselhar: não vá embora sem pedir ajuda, caso você precise. Amém? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite incrível, Senhor. Obrigado por tua voz que ressoou em nosso coração, nos mostrando, Senhor, que nós não éramos bons quando nós nos aproximamos de ti. Pelo contrário, nós éramos seus inimigos. E o éramos desde o nosso nascimento, Senhor, com o nosso coração corrompido, a nossa natureza corrompida. Mas o Senhor é tão bom que o Senhor nos amou, nos atraiu, nos transformou e nos fez, Senhor Jesus, de inimigos, amigos, Senhor. Nosso coração está constrangido nesta noite, constrangido por tão grande amor. Muito obrigado, Senhor. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. Paz com Deus.